A paz, amados irmãos, Deus te abençoe, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, até aqui Ele nos sustentou, amém? Hoje é domingo de Páscoa de 2025, Jesus Cristo de Nazaré vive, Ele é Filho de Deus, Ele se fez carne, viveu entre nós, nos ensinou o caminho da salvação, transformou vidas, transformou destinos, ensinou os seus apóstolos a fazerem exatamente o que ele fazia aqui na terra e disse até que aqueles que fossem fiéis a eles, que os seguissem, que fariam coisas maiores do que ele fez. Amém? Glórias a Deus. Então, Jesus Cristo de Nazaré, 2 dias antes da Páscoa, na sexta-feira, ele foi morto na cruz. Sábado, ele estava enterrado e domingo, ele ressuscitou. Amém? Ele vive. Jesus Cristo de Nazaré vive. Ele levou na cruz os nossos pecados e as nossas enfermidades. Basta nós orarmos, nos entregarmos a Jesus, não cometermos mais pecados, andarmos debaixo da lei que está em Êxodo 20, e assim Deus transformará a nossa vida, a nossa história, a nossa situação, o nosso destino e da nossa casa também. Amém? Porque na palavra de Deus diz, se nós nos entregarmos a Jesus, será salvo. Quem se entregar a Jesus, a pessoa daquela família e toda a família. E provavelmente a descendência. Amém? Glórias a Deus, aleluia, porque Deus diz em Êxodo 20 que quem se volta para Ele, quem se entrega a Ele verdadeiramente, Ele faz bênção, traz bênçãos até 1000 gerações. Ele abençoa até 1000 gerações. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Mas o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes de nós. Amém? E ele não se agrada quando nos voltamos para outros deuses ou vamos buscar cartomantes, pessoas que adivinham, espíritos de mortos. Ele não se agrada, tá? E ele diz que o caminho de pessoas que insistem em fazer feitiçaria, insistem em fazer encantamento, consultar espíritos, pessoas que consultam cartomante, ele diz que o resultado não é bom, que o caminho não é bom. E nós vamos ver aqui na palavra o que Deus fala conosco, que está em 1 Reis. Diz assim: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai Baal-zebub. Então Acasias sofreu um acidente e ele queria saber se ele iria melhorar ou se ia morrer daquele acidente. Ele estava em sofrimento, então ele queria saber se ia conseguir se recuperar. Então ele pediu para um dos seus funcionários consultarem um adivinhador, tá? Então Baal-zebu, deus de Ecrom, era um deusinho, um deus deles, um deus de pedra, tá? Quer dizer, um adivinhador. Então, Baal-zebu, deus de Ecrom, sararei desta doença. Então, ide consultai a Baal-zebu, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te, sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria. Então, o rei mandou o mensageiro consultar o deus de Ecrom para saber se ele iria sarar da doença. E ali o anjo do Senhor falou para Elias, o profeta, ir lá falar com o mensageiro.
Então o anjo deu uma direção para Elias. Diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom? Porque Jesus Cristo de Nazaré está vivo. Deus é vivo. Deus é Espírito. Ele fala conosco. Amém? Basta nós nos achegarmos a Deus, termos intimidade com Deus, através da oração, da adoração, do louvor, do comprometimento com o Senhor, através da palavra. Amém? Dizer não ao pecado, não a Satanás e se voltar com todo o coração a Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente passa a ter um relacionamento com Deus. E Deus vai nos ensinando o caminho, a verdade e a vida. Ele vai abrindo o nosso entendimento espiritual, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, os nossos 5 sentidos espirituais. Ele vai nos dando entendimento, discernimento das coisas espirituais, do sobrenatural de Deus. Então, nós perguntamos e Deus responde. Hoje em dia eu tenho muito cuidado com o que eu pergunto, porque Ele responde. Eu oro, Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Me mostra o que está escondido. E Ele mostra. E Ele vai mostrar. Pedindo, Ele mostra. Agora, cuidado, porque Ele vai mostrar pessoas da família que têm inveja, né? Ele vai mostrar o coração das pessoas que estão à nossa volta. Ele vai mostrar pessoas que são lobos com pele de ovelha, que estão perto da gente. Isso é bom, porque a gente sabe saber com quem a gente está lidando, né? Para a gente ter cuidado, sabe? Para a gente se afastar. Então ele responde, não precisa consultar outros deuses, não precisa consultar cartomante, astrologia, espíritos de mortos, feitiçaria, encantamento, fazer pacto com demônio, não precisa nada disso. Nosso Deus é vivo. Amém? Então aqui o anjo do Senhor falou para o profeta Elias falar com o mensageiro, né? E mensageiro de Acasias, para dizer, vem cá, por que ele vai consultar Baal-zebu? Não existe Deus em Israel? Um Deus que fala, um Deus vivo? Continuando. Por isso assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então, quem consulta deuses estranhos, cartomantes, todas essas coisas de adivinhações, o destino é a morte. E eu tenho testemunho para dar. Eu só vou completar aqui a palavra e eu vou dar testemunho da minha família, o que aconteceu com a minha família. Pessoas da minha família, tá? E os mensageiros voltaram para o rei e este lhes perguntou, o que há? Por que voltastes? Eles responderam, um homem nos subiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou e dize-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras. Eles lhe responderam, era um homem vestido de pelos com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tesbita. Então assim, aqui mais à frente vai dizer,
Homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão dos 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. O rei ficou chateado e mandou os seus soldados matar Elias. Mas aí Elias, ele disse, se eu não sou um homem de Deus, se eu sou homem de Deus, que desça fogo e mate vocês. Então descia fogo do céu e matava os soldados do rei. Não teve jeito, o rei acabou morrendo mesmo, porque ele se meteu com deuses estranhos. Então o nosso Deus é um Deus vivo que fala conosco e ele não gosta disso. E aqui na Bíblia a gente vê também em Deuteronômio 18, a partir do versículo 9, diz assim, ó: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Então, Deus, ele abomina, ele não gosta que se consulte adivinhadores. Então, Deus está dizendo aqui, ele está sendo bem claro. Consulte Jesus Cristo de Nazaré. Pergunte ao Espírito Santo. Deus fala conosco de diversas maneiras, através de sonho, voz audível, através de pessoas, através de profetas, como o profeta Elias aqui. A gente tem que saber se a pessoa realmente é uma pessoa de Deus. Amém? Para poder consultar. Mas a gente só consulta profetas quando a gente não entende o que Deus está falando conosco. Nós temos que entender, orar, se puder jejua. Senhor, fala comigo, me traz uma resposta, me mostra o que está acontecendo, né? Me mostra as pessoas que estão à minha volta, se são sinceras comigo, né? Me mostra se eu devo fazer esse negócio. Me mostra como eu posso melhorar financeiramente. Tudo que nós precisamos primeiramente consultar Deus. Na palavra de Deus ele diz, primeiramente, se volte para o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. O que ele está falando quando ele fala, bate na porta, ela se abrirá, procure e você achará. Vai achar se procurar Deus. Se procurar outra fonte de informação é morte, diz o Senhor. Amém? Então eu vou dar 2 testemunhos da minha família e eu tenho um testemunho de um conhecido também, tá? Na minha família, uma tia, ela tinha um problema de coluna, os médicos não conseguiam curá-la, então ela saiu da cidade dela, foi para nossa casa e ela foi se operar no centro espírita. E eu lembro bem que meu pai disse que tinha que forrar a cama branca, com lençol branco, ela tinha que vestir roupa branca, que o espírito ia lá em casa, naquele quarto, para poder fazer o curativo nela. Bom, eu não entendo nada disso, eu era pequena, né? Não entendia nada, mas assim falou o meu pai, e minha tia faleceu dias depois. Tá? Ela faleceu. E meu pai ficou chocado. Nossa, ela veio se operar para curar e morreu. Morreu, tá? Tá aí a palavra do Senhor. Quem procura esse tipo de coisa morre. E ela morreu da doença da coluna, né? Quer dizer, não era uma doença, porque ela podia conviver com aquilo, né? Não tinha cura, mas podia tomar remédio, né? Ou procurar Jesus, né? Que cura, né? Que faz milagres. Mas não, ela foi procurar espíritos de mortos, né? Então acabou morrendo.
tá? O meu pai, ele também queria saber alguma coisa e eu também era pequena, mas eu lembro porque meu pai não queria me deixar sozinha em casa, me levou com a minha irmã. E ali, na casa do amigo dele, nós chegamos, estava cheio de velas, muita vela branca acesa, e diziam que o cara era cavalo. Não sei, não entendo muito isso. Aí nós subimos e ali eu via os espíritos falando com meu pai. Eu estava tão assustada que eu chorava o tempo todo. Enfim, ali o meu pai, depois daquilo ali, o meu pai teve câncer. Só que o meu pai, ele só foi descobrir o câncer um tempo depois, quando o câncer já estava assim, não dava mais para operar e ele morreu desse câncer. E eu fiz as contas, porque o médico falou, esse câncer aqui já está há tanto tempo. E eu fiz as contas assim para saber quando que começou aquele câncer. E deu exatamente depois, logo depois, no mesmo ano que ele consultou os espíritos, tá? Então ele morreu. Outro, um conhecido, levou um casal para o centro espírita que eles estavam com depressão. Eles foram para o centro espírita para poder melhorar a depressão e morreram. Pegaram Covid e morreram. Tá? Então, a palavra é clara. Por isso que nós não podemos mais ser ignorantes na palavra de Deus. Nós temos que estudar, meditar a palavra todos os dias. Não podemos continuar dormindo para as coisas espirituais, porque senão a gente vai sucumbir, a gente vai morrer. Porque a palavra é clara. Se procurar outros deuses, se procurar espíritos mortos, se procurar adivinhações, é morte. Então, está aí a mensagem dada, tá? Deus está falando com todos nós. E isso é para crente também, tá? Porque eu tenho uma amiga que é crente, mas ela, certa vez, ela consultou os espíritos dos mortos, né? Para saber alguma coisa relacionada ali na família dela, tá? Ela me contou. Ela sendo crente, no grupo de oração por pessoas, ela consultou, tinha um hábito já de consultar os adivinhadores. Isso não pode, tá? Traz morte, tá bom? Então, vamos orar aqui. Um salmo. Apelo do justo, Salmo 26, diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, eu confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim,
porém ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. É isso aí. Os nossos pés precisam estar plantados, enraizados na casa do Senhor, para que a gente tenha proteção, livramento, discernimento de todas as situações aqui nesta terra. Amém? Quando nós andamos com os pés plantados na casa do Senhor, Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal, Ele nos avisa do que está para acontecer, as ciladas armadas para nos derrubar. Ele nos avisa, amém? Ele nos avisa. Antes de eu ser batizada, antes de eu ter intimidade com Deus, Deus levantou muitas pessoas, profetas, pessoas de Deus para me avisarem das ciladas que estavam armadas contra mim, para destruir meu casamento, destruir a minha família. São pessoas invejosas. Amém? A gente tem que ter cuidado, pedir livramento de pessoas invejosas, de toda inveja, porque inveja, gente, ter pessoas invejosas perto da gente é muito perigoso, porque essas pessoas são capazes de tudo para nos derrubar. Amém? Então, vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra, é no teu nome, papai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que te agradecemos pelo Senhor ter enviado o seu único filho para morrer na cruz por nós. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Pai, por nos aproximar, nos fazer aproximarmos mais de Ti. Obrigada, Senhor, por nos capacitar todos os dias, por nos fortalecer pelas bênçãos que nós temos recebido, pela vida, pelo ar que respiramos, pelo entendimento na Tua palavra, pelos ensinos. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua palavra que é maravilhosa, Senhor. Nos liberta, nos cura e nos salva. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor foi na cruz por nós, levando os nossos pecados e as nossas enfermidades. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ressuscitou e o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor nos deu o Consolador, o Teu Espírito Santo, que é o nosso professor, o nosso guia, o nosso mestre, que nos orienta e nos ajuda para nós cumprirmos a nossa missão aqui em cima da terra, conforme a Tua vontade, não a nossa, mas que a Tua vontade prevaleça na nossa vida, na nossa casa, na nossa descendência em cima desta terra. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Eu declaro cura de doenças como câncer, problema na coluna, desvio na coluna, hérnia de disco, problemas cardíacos. Rendam-se a Jesus, sejam libertos, curados e salvos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro que você tem entendimento, conhecimento nas coisas de Deus, que você é liberto, curado e salvo de todo espírito de adivinhação, de todo mal, de toda dúvida que te persegue, de toda amarração. Eu declaro em nome de Jesus, sua mente destravada, seus olhos e ouvidos espirituais abertos, você com fome e sede de Jesus Cristo de Nazaré, entendendo a palavra e caminhando na palavra, sendo liberto, curado e salvo, tu e a tua casa, em nome de Jesus. Eu repreendo toda maledicência, todo acidente por terra, por ar, por mar e acidente doméstico. Eu repreendo toda inveja, toda peste perniciosa de pessoas. Eu repreendo todo mal feito contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, toda macumba, feitiçaria, oração contrária, praga lançada, magia branca, magia negra,
pacto de sangue, contrato feito no inferno está repreendido, manietado, cancelado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente causará danos nem a mim, nem a minha casa, nem a minha família. Eu declaro que o Senhor, muro de fogo à nossa volta, nenhum mal chegará à casa de Jacó, nenhum mal chegará à nossa casa. A nossa casa, ela é blindada pelo sangue carmesim de Cristo derramado na cruz. Os anjos do Senhor estão à nossa volta, vão à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. Nenhum mal chegará à nossa casa, em nome de Jesus, porque nós somos fiéis a Cristo. Nós habitamos na casa do Senhor. Os nossos pés, os pés da nossa casa, da nossa família, estão firmes em terreno plano nas congregações, e bendiremos o Senhor para a honra e glória de Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro saúde, prosperidade. Eu declaro que você é tão próspero, que nunca pegará emprestado, mas sim terá dinheiro para emprestar e para abençoar os outros. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Até aqui o Senhor nos sustentou. Então, receba a palavra do Senhor. Não procure adivinhações, constelações, astros, cartomante, espiritismo, nada disso. Procure Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Com ele, a vida em abundância. Escolha viver. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Deus te abençoe.